amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. A nossa convidada de hoje, a minha convidada de hoje, é uma amiga Nutri, né? Nós adoramos Nutris, não é? Ainda mais nessa época do ano. A Cacai, Kátia Gomes, nutricionista. Cai, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada eu pelo convite, Cá. Se apresente pro pessoal. Tá. Meu nome é Kátia, sou nutricionista, moro em São Paulo atualmente. Eu tenho um espaço chamado Feminitude em São Paulo, que é onde eu atendo, e a gente tem a intuição de atender mulheres, principalmente, e cuidar da nutrição e da saúde como um todo. Lá a gente tem fisioterapia pélvica, tem fisioterapia normal, nós temos barras de axis, massagens terapêuticas, então é um espaço bem bacana. Mas eu pretendo ano que vem estar aqui em Avaré alguns dias da semana atendendo também. Enquanto Nutri, Cacai, eu vou chamá-la de Cacai, vocês sabem que o nosso programa, nosso, meu, de todos vocês, é super informal, né? E eu já conheço Cacai há muitos anos. Cai, me conte mais sobre a nutrição hoje em dia. Você acha que está sendo mais para dieta? Porque as pessoas, ainda mais nessa época do ano, gente. Então, Cá, eu acredito numa coisa, assim, eu tenho como a minha filosofia no consultório e eu tento levar para os meus pacientes e tem dado muito certo, que é a gente cuidar da alimentação como um todo, olhar para o indivíduo, né? Então, não adianta uma dieta sua, você passar para sua mãe, para sua irmã, ou um fitoterápico que a gente te indique, uma suplementação, porque cada um tem um sintoma, cada um tem um sinal e uma doença que a gente pode dizer. Então, o que é bom para você talvez não seja para sua amiga. Então, eu gosto de olhar os exames bioquímicos, eu sei que isso é um papel de um médico, mas eu gosto de olhar, a nutricionista hoje, a gente tem uma maneira de olhar, um jeito mais particular. As vitaminas, os minerais, a parte de glicemia, a parte de colesterol, olhar laudo evolutivo para ver se está vindo diminuindo alguma coisa aos poucos, como o ferro que pode estar baixando, ou alguma coisa que está subindo e a gente não está percebendo. Então eu gosto dessa nutrição mais individualizada e olhar o indivíduo como um todo mesmo. Vocês vão de convir, né, gente? Cada ser, né, é uno nessa vida. Então, obviamente que em você indo na Cacai, na doutora Kátia, ou em qualquer outro, você vai precisar de um exame de sangue para ela saber como é que você está, não é assim? Sim, é muito importante. Eu gosto que eles, assim, às vezes eles não vêm com o exame, mas eu peço ajuda para um médico, ou se você tem o seu ginecologista, o seu endócrino, que procure e faça alguns exames para que a gente possa ter um acompanhamento melhor. Porque nós temos baixas, né, de vitaminas, sais minerais no corpo, no organismo, por causa do estresse do dia a dia, dessa vida. Hoje em dia, a gente tem muita questão hormonal, e a questão de tudo que vem de fora, poluição, os xenobióticos, os plastificantes, tudo que a gente consome, a própria maquiagem que a gente usa no dia a dia pode intoxicar o nosso organismo. Então isso está relacionado com a baixa de hormônio, baixa de vitamina, a parte do intestino que é super importante. Então a gente tem que tomar cuidado, olhar para a saúde como um todo, né? A gente tem que entender, perceber os sintomas e os sinais que o nosso corpo dá. Então, gente, fora de piloto automático. Pedir exames, ir para a Nutri, para você ter uma alimentação saudável de acordo com o seu biotipo, com a sua individualidade. Vocês vão de convir comigo. Cacai, sabe o que eu queria saber de você sobre essas dietas malucas? Por exemplo, não malucas, tá, gente? Entendam-me bem, por favor. É que, eu tô fazendo acetônica, emagreci 9 quilos. Aí o outro vai, ele não sabe nem o exame de sangue, como é que é isso? Em primeiro lugar, conte-nos sobre a acetônica. Tá. A dieta cetogênica, ela... É cetogênica, não é cetônica. A ignorante. Conte. Não, a dieta cetogênica é onde a gente tira praticamente todo o carboidrato, né? A gente fica com a proteína. E não adianta, como você acabou de falar, não é para todo mundo, né? Tem quem está com colesterol super alterado e não sabe, tem quem se dá super bem e emagrece horrores porque tem os corpos cetônicos que o corpo usa como fonte de energia, mas tem organismo que não serve para isso. Então a gente tem que entender o que se passa com essa paciente, quais são os sintomas que ela tem e por que ela não emagrece, né? Então aí é que é a grande questão, por que você não consegue emagrecer? Vamos entender primeiro aonde você está errando para a gente poder saber em que maneira a gente acerta? Não sair com uma dieta maluca de moda, né? Não é maluca, como você falou. Cada organismo reage de uma maneira e cada pessoa se dá bem com um tipo de dieta. Hoje a gente tem tanto a cetogênica como os jejuns intermitentes. Conte-nos, eu sei, porque eu escuto muito
muitas pessoas na academia. Conte para o pessoal o que é o jejum intermitente, Cacai. Tá, o jejum intermitente é quando você tem uma janela, é um período para se alimentar. Então você acaba usando à noite, que é o mais comum. Então você começa, vamos dar um exemplo. Tá dormindo, não tem fome, gente. Tá dormindo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, mas você usa esse sono, né, como, tipo, vai fazer exame de sangue, você fica 12 horas de jejum para poder fazer. Então, você usa mais ou menos isso. Então, 7 da noite, 7 da manhã do dia seguinte dá 12 horas. Mas 12 horas ainda é pouco para um jejum intermitente. Então, você pode fazer 14, 16 ou até 18 horas, porque você vai se alimentar num período mais curto, é uma janela de alimentação, onde você vai ter que saber muito bem como se alimentar, como quebrar esse jejum, o que quebra esse jejum. Então, você precisa de um acompanhamento nutricional. Fatalmente, eu vou precisar de um nutri, não é? Não vai ter jeito. Não, porque assim, você passa a noite toda sem comer, o dia todo. Tem gente que faz atividade física durante esse jejum, vai e quebra com carboidrato ou quebra com um doce ou alguma outra coisa que não vai te favorecer. Então, você acabou perdendo todo esse tempo de jejum, onde seu organismo é excelente o jejum. Eu sou muito a favor de jejum. Você faz, Cacai? Eu faço, eu gosto de jejum, eu faço pelo menos umas 2 a 3 vezes na semana, porque ele tem tanto para a parte hormonal quanto a parte de matar células ruins. Quando a gente tem células mais velhas no corpo, ele ajuda já a acabar e vir células novas. Então, é uma renovação. Tá, então, manda oxigênio para o organismo. Sim, dá o intestino, ele tem um tempo de uma pausa, né, no funcionamento. Então, acho que o jejum não é para todos. Tá. A gente tem que pensar em quem tem uma hipoglicemia reativa, tem que pensar em gestante, tem que pensar em quem está com a tireoide desregulada. Aí já a gente não pode indicar um jejum. E o catabolismo? Vocês vão te convir, muitas pessoas aí, né, malhadores oficiais, marombeiros de carteirinha, não vão querer ficar sem comer por um longo período, um jejum extenso, porque vai catabolizar. Como é que faz, Cacai? Aí são vias diferentes. Tá. Se você quer ganhar massa, não dá para fazer o jejum. Não, são vias metabólicas totalmente diferentes, Tá. O de perder gordura e o de ganhar massa. Então, se você está num trabalho para ganhar massa muscular, então você não tem o jejum, porque você precisa se alimentar, você precisa dar energia para a produção desse músculo, né? Tá. Precisa da proteína, de um pouco até de carboidrato, a gente precisa dar energia para o músculo, então são coisas que não se... Distintas. São tá? coisas que não se falam. Vias, totalmente opostas. São sim. Aí a gente está falando de emagrecimento, mas também foi como a Cacai falou. Cada ser é uno, né? Vai saber, uma gestante não vai rolar, outras pessoas com diabetes, algo assim, ela precisa de um médico para que a oriente nesse sentido, não é? Isso. Então, cada ser é individualizado. Cada pessoa tem, assim, se a gente pegar os seus exames laboratoriais, vão ser completamente diferentes do seu filho, né, ou do seu marido, que moram na mesma casa, comem a mesma coisa, porque seu corpo responde de uma outra maneira, cada corpo reage de uma maneira com determinado alimento. Tá. Você pode ser intolerante a um alimento e outra pessoa não, então a gente tem que entender os sinais. E hoje em dia, Cá, uma coisa que eu tenho percebido muito, a gente está muito acostumada a estar mais ou menos. Como assim? Principalmente nós mulheres. A gente está sempre acostumada, eu acordo cansada, eu faço tudo no automático, eu não estou me sentindo bem porque eu briguei com meu namorado, eu briguei com o marido, o filho deu trabalho, eu tenho muito trabalho, eu tenho faculdade. Então a gente está sempre meio cansada ou então um pouco deprimida e tenta suprir isso com uma alimentação inadequada. Então a gente tem que entender que fazendo uns exames, procurando um médico, uma nutricionista, um educador físico, a gente pode estar bem, porque problemas vão sempre ter, né? Exato. A gente sempre vai ter, mas a gente tem que sair desse automático de que se sentir mais ou menos é o normal. E hoje existem inúmeras maneiras de se sentir melhor. Então, a alimentação acho que é a base, porque se você tem uma alimentação saudável, se você tem uma vida equilibrada nesse sentido, é a base para que você consiga manter o seu dia, manter o seu ritmo, ter energia, ter foco, ter disposição
Os problemas estarão conosco sempre, entenderam? Sempre. Então não adianta suprir. Ah, hoje eu acordei, então eu mereço um brigadeiro. Não, amiga, não vai rolar. A gente merece ter autoestima e estar saudável, não é isso? Exato, e ser grato, acordar grato. Por que você acordou grato? Porque você se alimentou bem, porque você aceita a vida como ela é, não é assim, cara? É isso aí, E me conte uma coisa, que eu quero muito saber, né, e contar pra vocês. Dia vem, dia vai, que um alimento é herói e no outro dia ele é vilão, né? Ovo, colesterol, de repente não, você tem que comer ovo. Óleo de coco ficou um herói, era o super-homem, depois ele caiu, né, a nível de vilão, Master Blaster. Não é assim? Os óleos em geral, quero que você conte um pouquinho pro pessoal sobre isso, Kai. Kai, é assim, hoje em dia tem muitos estudos e está muito mais fácil você conseguir chegar. A gente não tinha tanta informação antigamente, só que a internet veio para o bem e para o mal, né? Então, se uma pessoa passou mal com o ovo, ou se passou mal porque comeu um excesso de óleo de coco, e já solta na internet, viraliza, né? Então, assim, lógico, o ovo já foi um vilão há um tempo atrás, depois entendeu que essa gordura não era tão ruim, né? O colesterol não faz tão mal, porque sem o colesterol a gente não tem produção de hormônio, a gente não tem produção da nossa bainha de melina do cérebro, então a gente precisa de tudo isso. Mas essa história de vilão e mocinho, isso cada um vai sentir. Eu sou uma pessoa totalmente intolerante à lactose. Ao leite. Mas eu tomei mamadeira até 10 anos de idade. Se tornou depois? Chatinha, não, eu acho que gente. Eu sempre tive. Eliana, guarda isso, Vitor. Eliana. Mas eu fui uma criança com refluxo, né? Se você perguntar para os meus pais, eu vomitava constantemente. Verdade, Cacá. Então eu não respondo bem ao leite. E eles hoje não sabiam, entendi, não tinha como saber. Então hoje eu sei que eu tomar o leite me dá gases, me estufa o estômago. Hoje eu consigo perceber esses sintomas. E não é que o leite é o vilão e o leite é ruim. O leite não é bom para mim, né? Talvez o ovo não seja para você, talvez a gordura não seja para outra pessoa. Então cada um responde como. Por isso que a gente tem que olhar para o indivíduo único, individualizado. Né? Isso. E ó, estamos aqui acabando o primeiro bloco, porque eu já fui cerceada aqui pela Alessandra. Os óleos, Cacai, milho, canola ou soja? Nenhum. Ixi, gente, o que nós vamos comprar no supermercado, então? Eu tinha essa dúvida, eu sempre comprei de milho. E aí? Não, na verdade são óleos mais saturados, né? Então, para usar em casa, o ideal é o azeite ou mesmo o óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele pode chegar a temperaturas mais altas e não vai ter problema. O azeite, já para fazer fritura de imersão, não é legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu já fui cerceada, vou ter que terminar esse primeiro bloco com a Cacai nos contando sobre os óleos. Aí nós iniciamos o próximo falando, então, sobre isso, sobre a questão da temperatura do óleo de coco, que é uma dúvida que nós temos, tá bom? E muitas coisas sobre nós mulheres, menopausa, menstruação e tudo mais, que dos autos consta. Até mais.